Bom, encerrou neste momento a segunda sabatina do dia, que foi com o candidato Carlos Roberto Bianchi, contador e auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Espírito Santo. A sessão foi suspensa por 5 minutos e agora nós vamos conhecer o terceiro e último candidato do dia com a repórter Larissa Lacerda. Larissa. Estamos aqui com o contador e perito criminal federal, Deusvaldo Carvalho. Ele é o último candidato a ser sabatinado pela Comissão de Finanças nesta terça-feira. Por que o senhor quer ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo? O senhor tem 2 minutos. É por diversos fatores. Entre eles, eu poderia enumerá-los: o desejo de mudança na composição atual, ou seja, na estrutura dos tribunais de contas. Não concordo com a forma de nomeação, sendo 2/3 pela Assembleia Legislativa e 1/3 pelo governador do Estado. Que isso, em realidade, significa políticos nomeando conselheiros políticos para fiscalizar suas próprias contas. Dentre esses fatores também, eu poderia enumerar a minha capacidade técnica e prática. Capacidade essa que consta no meu currículo, conhecimentos de contabilidade, economia, finanças, administração pública e de direito. Dentre elas, com 5 obras publicadas pela editora Campos do Rio de Janeiro, fui professor da Universidade Federal, auditor fiscal federal e atualmente perito criminal federal. Professor em diversas instituições, a exemplo da Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Universidade Federal do Espírito Santo e diversas outras atuações, bem como na atuação prática da perícia na Polícia Federal, exercendo laudos, exemplo de trabalho na CPMI do Banestado e outros tipos de atividade. Portanto, possuo conhecimento e capacidade técnica para o exercício dessa importante atribuição junto ao Tribunal de Contas. O senhor ainda tem um tempinho, deseja utilizá-lo? Não, obrigado, está satisfeito. Obrigada pelas informações. É com você, Gabriela. Nós aguardamos o deputado Ataíde Armani retomar os trabalhos para a terceira e última sabatina do dia. 2 candidatos já foram sabatinados, ao todo são 22 candidatos e nós vamos agora para o 7º candidato. Eu lembro que a ordem de arguição está obedecendo também à ordem de inscrito, com algumas alterações acordadas com a Comissão de Finanças. Dos 22 candidatos, 4 são de mandato parlamentar e 18 da sociedade civil. Os candidatos concorrem à vaga que foi aberta em maio deste ano com a aposentadoria compulsória por idade do conselheiro Marcos Madureira. O deputado Ataíde Armani já se prepara e sinaliza o retorno dos trabalhos. Havendo número legal, declara aberto os trabalhos da Comissão de Finanças. Conforme as normas do edital 02/2013, concedo a palavra ao candidato Deusvaldo Resplande de Carvalho. Pelo prazo de 10 minutos, prorrogar por mais 10. E, de acordo com o nosso regimento, a sessão será prorrogada até o término da sabatina do mesmo. Se não der para ouvi-lo dentro do prazo determinado da sessão, que é de 3 horas. Com a palavra, doutor Deusvaldo Resplande Carvalho. Tranquilo.
Presidente Ataíde Armani. Eu também, deputado. Pela ordem, eu queria, Vossa Excelência, desse essa abertura só para registrar a presença do senhor Edmar Camata, aqui presente, acompanhando da Transparência Capixaba. Obrigado pela presença. Com a palavra, doutor Deusvaldo. Por 10 minutos, prorrogável por mais 10. Senhoras e senhores deputados, excelentíssimos senhores deputados, deputadas, demais autoridades presentes neste plenário. Gostaria de inicialmente fazer uma breve apresentação do meu currículo para conhecimento de todos que se encontram presentes. Tenho formação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, pós-graduado em Ciências Contábeis, Contabilidade Gerencial pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, atualmente mestrando na FUCAP. Tenho mais de 30 anos de serviço público federal. Iniciei a minha carreira em Brasília como soldado do Exército. Fui aprovado em diversos concursos e assim assumi diversas funções. Tenho experiência internacional de estudos pelo Mercosul, Brasil, Argentina e Uruguai. Diversas obras publicadas, 5 obras publicadas pela editora Campos Elsevier, do Rio de Janeiro, sendo uma delas uma obra denominada Orçamento e Contabilidade Pública, já com mais de 40 mil exemplares vendidos, considerado pela editora Campos como, para livro técnico, como best-seller. Fui aprovado em diversos concursos públicos. Primeiro lugar para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Primeiro lugar para Auditor Fiscal do Estado de Mato Grosso. Segundo lugar para a Controladoria Geral da União. Segundo lugar para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Florianópolis. Segundo lugar para Auditor Fiscal Federal no Estado do Espírito Santo. Sétimo lugar para Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas deste Estado. Sexto lugar para Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. E, além disso, mais de 50 concursos aprovados, dentre eles o que ocupa atualmente perito criminal federal do Departamento de Polícia Federal. Pois bem, dito isso, passarei a expor por que candidato a conselheiro do Tribunal de Contas desse Estado. Eu me apresento como um candidato da sociedade, com conhecimento técnico, reputação ilibada, idoneidade moral, sem ligações políticas e compromissado com a aplicação dos recursos da sociedade, ou seja, dos impostos pagos por todos os cidadãos. Por que dizer reputação ilibada e idoneidade moral? Durante 30 anos de serviço público, mais de 30 anos, nunca sofri uma penalidade, nunca respondi a um processo disciplinar e nem mesmo uma sindicância. Digo que há 3 tipos de pessoas: os que imaginam o que acontece, os que não sabem o que acontece e os que fazem acontecer. Estamos aqui para isso. Segundo fator, discordar da atual forma de nomeação dos conselheiros, ou seja, como se constitui o plenário dessa Corte de Contas. Isso é verdade, tanto é que o próprio Supremo Tribunal Federal hoje tramita projeto de lei para mudar a forma de nomeação dos ministros da Suprema Corte deste país. E por que não mudar na nomeação de conselheiros dos tribunais de contas? Tão importante órgão de controle das contas públicas, do dinheiro da sociedade. A nomeação atual entendo que é político-partidária, para atender interesses de cunho político, nomeação por governadores, 1/3 por governadores, isso dentro dos estados, né? E 2/3 pela Assembleia Legislativa. Ou seja, estamos nomeando
pessoas de cunho político partidário para fiscalizar nossas próprias contas. E terceiro, entendo possuir adequado perfil profissiográfico e grande experiência, tanto acadêmica, tanto prática. Vejam bem que os conhecimentos exigidos são jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros, administração pública. Temos que ainda pensar que a Constituição fala notórios conhecimentos, que são notórios conhecimentos. Entendo que aliam-se os dois conhecimentos, o conhecimento teórico, porque não existe uma boa teoria e não existe uma boa prática sem a combinação de ambos. Em quarto lugar, eu poderia enumerar como proposta para a eficácia do TCE no controle das contas públicas, a auditoria concomitante, especialmente de obras públicas. Não podemos ficar fiscalizando 4 anos depois de a obra ser executada. O momento é durante a execução. E entendo também que obras públicas deveriam ser por licitação sempre na forma de pregão eletrônico, para evitar ou para constituir-se a impessoalidade, porque ainda não é, mas já tem entendimento pensando dessa forma. Dentro dessa proposta para os tribunais de contas, além da auditoria concomitante, penso na importante transparência dos atos dos tribunais de contas. O que se verifica hoje, porque também fui analista deste Tribunal de Contas. Funciona, poderia dar um exemplo meio esdrúxulo, mas funciona dessa forma. Seria a mesma coisa de um magistrado julgar um exame de paternidade com o laudo de exame de DNA, comprovando que realmente a pessoa X é o pai. E quando chegar para o magistrado dizer, não, ele não é o pai. Julgar de forma diferente do que apresenta no laudo. O plenário deveria, em tese, julgar, com raríssimas exceções, pela independência dos conselheiros, o parecer previsto da unidade técnica, ou seja, do analista que examinou de fato as contas. Poderia ainda enumerar como experiência práticas alguns trabalhos realizados, de forma bem sucinta para não me delongar. Atuei na CPMI do Banestado, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Banestado, onde, em Foz do Iguaçu, elaborando laudos periciais para julgamento de lavagem de dinheiro, principalmente usado pelas empresas de lavagem de dinheiro naquela tríplice fronteira. Atuei juntamente, auxiliando o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, juntamente com o subprocurador-geral da República, Eduardo Dantas Nobre, na fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, através de uma notícia-crime. Atuei como auditor fiscal federal em investigações fiscais, diversas empresas fiscalizadas. Entre elas, poderia enumerar como relevante uma usina de açúcar e álcool, na região de Campo Grande, com recuperação para o erário de mais de R$3.800.000. Atualmente, atuo também como gestor, chefe de administração e logística policial desta regional, da Superintendência Regional de Polícia Federal nesse estado. Um orçamento de mais de R$20 milhões. Durante 6 anos de gestão, auditado pela Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União e outros órgãos de controle. Nunca tive sequer uma ressalva e apenas elogios na gestão da própria CGU. Fui indicado para ser coordenador geral de orçamento do Departamento de Polícia Federal, com um orçamento de mais de R$800 milhões. E também para a Secretaria de Grandes Eventos, para ser coordenador
de licitações internacionais para os grandes eventos que vão ocorrer, já ocorreram e vão ocorrer neste país. Participei também do planejamento estratégico da Polícia Federal para 2022, entre outras diversas atividades. Não pretendo usar do tempo suplementar. Obrigado, doutor Deusvaldo. Com a palavra, primeiro deputado inscrito, deputada Lúcia Dornelas. Saudar o Deusvaldo Resplande de Carvalho, parabenizá-lo pela sua explanação inicial. Igualmente aos demais, vou fazer apenas uma pergunta. O que é plano de contas e para que serve? Obrigado pela pergunta. O plano de contas é onde enumera todas as contas contábeis para fins de registro. Ou seja, é com base num plano de contas que o analista atua como conhecimento do fato e o registra nos sistemas. Poderia citar como sistemas mais conhecidos o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal e o Sistema Integrado de Administração Financeira de Estados e Municípios. É com base nesse plano de conta que existem todos os lançamentos contábeis nos diversos sistemas de contabilidade da contabilidade pública. Quais são? Sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial, compensação e, atualmente, criados sistemas de custos da administração pública. Muito obrigado pela resposta, sucinto, mas na exatidão. Deputada Luzia Toledo. Novamente cumprimentando a mesa, cumprimentando o plenário, que tem várias pessoas de fora. É um prazer tê-las aqui, homens e mulheres, cumprimentar os telespectadores e também cumprimentar o candidato Deusvaldo Resplande de Carvalho, né? Eu vou fazer uma única pergunta à Vossa Senhoria. Segundo o artigo 188 do Regimento Interno, quais os instrumentos que são utilizados para a execução das atividades de fiscalização do Tribunal, dentre outros estabelecidos em atos normativos? Instrumentos que pegam de gestão? Então, existem diversos tipos de auditoria que são utilizados na fiscalização. Entre elas, poderíamos citar auditoria operacional, contábil, financeira, orçamentária, nos aspectos de legitimidade, economicidade, etc. Ainda existem algumas auditorias que pouco são utilizadas: auditoria de TI, Tecnologia da Informação, auditoria operacional e auditoria de acompanhamento, e mais alguns outros instrumentos de auditagem. Estou contemplada, presidente. Obrigado, deputada Luzia Toledo. Com a palavra, o deputado doutor Hércules. Presidente Ataíde, candidato Deusvaldo, parabéns pela explanação. Vossa Senhoria fez referência aqui ao acesso ao Supremo. Tenho a impressão que Vossa Senhoria falou sobre a PEC 17,
alguma coisa sobre isso, que eu já dei dando uma lida também. Eu vi também aqui, candidato, que Vossa Senhoria fala sobre contabilidade pública, orçamento e contabilidade pública das obras que o senhor já publicou, orçamento e contabilidade pública, doutrina de jurisprudência, manual completo de contabilidade, orçamento público. O senhor permite uma correção? Pois não? Orçamento e contabilidade pública é uma obra. A outra, doutrina de jurisprudência, é LRF, doutrina e jurisprudência. Muito obrigado. Eu fico feliz porque eu já fui técnico de contabilidade. Já dei aula 2 anos de contabilidade pública, ainda em Cachoeiro, no Colégio Aristeu Portugal Neves, anexo ao Liceu. Então, eu queria que o senhor comentasse para mim sobre o papel do Tribunal de Contas na aplicação da lei da ficha limpa. Excepcional pergunta e de grande importância para a sociedade. Primeiramente, gostaria que me permitam, o colega anterior mencionou muito bem a respeito da criação dos tribunais de contas. E nessa leitura me lembro do empenho de Rui Barbosa na criação de uma Corte de Contas para fiscalizar os atos de gestão. Modernamente hoje de gestão, né? Antigamente não se falava nisso, era de aplicação de despesa, né? E receita, só isso. Criada a Corte de Contas, logo em seguida, Marechal Floriano Peixoto, se não me engano, nomeou um parente do Marechal Deodoro da Fonseca para a Corte de Contas e que essa Corte de Contas discordou dessa nomeação. Em seguida foi emitido um decreto presidencial tirando essa atribuição do Tribunal de Contas. Talvez indignado com diversas situações, com a sua luta, Rui Barbosa menciona nessa célebre frase: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Ora, hoje existe aí a lei da informação, outros instrumentos da lei da ficha limpa. Ora, isso é óbvio que a sociedade quer, e a sociedade está clamando por isso nas ruas, pessoa com probidade para atuar na gestão pública, principalmente na fiscalização dos nossos próprios recursos, que são escassos e muito mal gastos pelos nossos governantes. Muito obrigado, candidato. Estive olhando demoradamente a declaração de bens de todos os candidatos que passaram aqui até agora. E vi que todos os candidatos, apesar de muitos e muitos anos de serviço público, têm um patrimônio modesto. E eu gostaria que o senhor comentasse alguma coisa do tipo verba de gabinete dos congressistas, porque a gente sabe que muitos congressistas eles mudam de hábito, de carro, de apartamento, de bairro, etc. E depois vem alguns ser candidato a prefeito, ou a outro cargo, ou a própria reeleição. O senhor acha que o Ministério Público ele não teria que olhar também essa questão do patrimônio compatível com a vida do político? Qual a sua opinião, a opinião do senhor a respeito disso? Nos trabalhos já realizados, existe umas solicitações que são constantes do Ministério, basicamente do Ministério Público Federal. Uma dessas, entre elas, a evolução patrimonial. Você falou do renda modesta, né? Eu acho que se eu quisesse ser rico, não teria sido servidor público, né? Fui servidor público, eu não sabia fazer outra coisa, eu fui ser servidor público, né? E aprendi nessa vida de 30 e poucos anos de serviço público, aprendi muito.
e dou graças ao serviço público por isso. Só para não perder o foco do Ministério Público, da atuação do Ministério Público. Entendo que a verba de gabinete, de certa forma, ela é necessária. É até semelhante, com parâmetro, suprimento de fundos, né, que é utilizado na administração pública, hoje bem mais moderno, através do cartão corporativo do governo, dos governos, né. É importante que exista, sim, a verba de gabinete, porém, de forma moderada, porque quem paga isso somos todos nós, somos os cidadãos de bem. E o Ministério Público, e é função do Ministério Público, verificar como estão sendo aplicados esses recursos, de que forma, ter mais transparência, mecanismo de transparência. Hoje na União nós temos aí o Transparência Brasil, que os dados são incluídos. Está certo que muitas pessoas da sociedade utilizam para saber quanto que o outro ganha, né? Virou mais uma espécie de bisbilhotagem, né? Mas elas são ferramentas importantíssimas para a fiscalização. Quanto foi gasto de suprimento de fundos pelo órgão X? E um mecanismo da verba de gabinete seria incluir num portal de transparência para que a sociedade tenha conhecimento de quanto o deputado está gastando. E a atuação do Ministério Público e do próprio Tribunal de Contas. Em quê? Então, repito, é necessário, sim, porém de forma moderada, controlada e fiscalizada. Obrigado, candidato. Fazia a última pergunta sobre como intensificar as auditorias prévias a fim de evitar que eventuais irregularidades praticadas sejam evitadas no sentido de impedir prejuízo ao erário. É preciso evitar que irregularidade aconteça, que atuar após o erro não é inteligente e é ineficiente. O senhor não acha que deverá ter mais auditorias prévias? E uma preocupação que nós temos nesse momento, já externei aqui na Assembleia, também, seguinte, agora foi aprovado, nós aprovamos aqui a transferência de fundo a fundo de verba para os municípios. E a gente tem uma preocupação, porque a maioria dos municípios, eles não têm condições financeiras de contratar um técnico gabaritado, à altura, de fazer um projeto e uma prestação de contas. Em algumas cidades pequenas, não existe nem esse técnico nessa cidade. E para levar de outro lugar, fica, às vezes, problemático para o prefeito. O senhor, a sua opinião, além do que eu já perguntei, como intensificar as auditorias prévias, não existe essa preocupação de que poderá aumentar a questão da improbidade, essa transferência de fundo a fundo, que eu fui a favor, votei a favor, mas eu quero aqui externar a minha preocupação, uma prestação de conta, para que o prefeito, o ordenador de despesa, no caso o prefeito, ele não possa incorrer em erros que ele poderia evitá-lo ou o tribunal aconselhá-lo. A primeira questão é sobre a auditoria prévia, é isso, né? O que seria a auditoria prévia? Uma auditoria, o ato de fiscalizar, ele deve iniciar-se no momento do procedimento licitatório. O procedimento em si, ele já deve ser fiscalizado. Porém, a gente sabe, o TCU tem estatísticas, a Polícia Federal tem estatísticas e o Ministério Público possui essas estatísticas. A maior quantidade de recursos desviados está na execução de contratos, que é o que nós mencionamos, a auditoria concomitante. Porém, se a licitação não for realizada uma licitação adequada, de qualidade, o procedimento seguinte passam a ficar viciados, ou seja, a execução torna-se praticamente inviável. E quando não inviável, a execução mal. Então, o quê? A auditoria prévia já nos procedimentos licitatórios, auditoria concomitante e a inserção de obras públicas em pregão na forma eletrônica. O segundo ponto, por favor.
A transferência fundo a fundo, né? É fundo a fundo. Transferência de fundo, primeiro, é a constituição do fundo. O fundo ele necessita, eu falo na minha obra, Manual Completo de Contabilidade Pública, sobre como constituir um fundo. Um fundo ele tem que ter contabilidade própria, gestão própria e independente. Tem que ser fiscalizado tanto o órgão transferidor quanto o órgão recebedor, ou seja, dos fundos. Temos encontrado, principalmente nos meus trabalhos de emissão de laudos periciais, diversos desvios de fundos. Posso citar até um exemplo clássico que eu peguei em Mato Grosso do Sul, desvio de 4 milhões e poucos de reais do FAT, Fundo de Amparo do Trabalhador. Então, o desvio fundo a fundo deve ser uma preocupação da sociedade. Muito obrigado, candidato. Obrigado, deputado Herco. Com a palavra, deputado Zé Esmeraldo. Saudar novamente a mesa, pessoa do nosso presidente, Taíde Armani. Saudar também o senhor Deusvaldo. Primeira pergunta que eu vou fazer ao senhor: como o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo poderia intervir para uma melhor auditoria ambiental em obediência ao texto da recente Lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Muito importante a questão da sustentabilidade. Hoje, o Tribunal de Contas da União e a CGU, até mesmo por pressão de organismos internacionais, vem exigindo muito a questão da sustentabilidade. Até compra de material de informática tem sido exigido o selo verde. Lamentavelmente, não vejo os tribunais de contas preparados para a fiscalização ambiental. Mas como pode ser solucionado? Acredito que constituindo um núcleo ou uma comissão ambiental. Dentro da perícia da Polícia Federal existe isso. A perícia ambiental, que é constituída por quem? Por biólogos, técnicos na área, agrônomos, né? Biólogos, agrônomos, físico e outros profissionais que constituem da área de engenharia ambiental e engenharia florestal. Então, constitui o quê? Um núcleo de pessoas capacitadas para analisar os aspectos ambientais. Os tribunais de contas, lamentavelmente, não existem alguns que nem possuem esse perfil técnico dentro dos tribunais de contas. E acredito que deveria urgentemente constituir esse núcleo técnico da área ambiental. Fazer outra pergunta ao senhor. Com a lei de responsabilidade fiscal, os restos a pagar são considerados dívida consolidada ou dívida flutuante. Só essa? Restos a pagar foi uma grande preocupação da lei de responsabilidade fiscal. Mas a essência mesmo da lei de responsabilidade fiscal foi superávit primário. A preocupação dos organismos internacionais, que veio lá do Tratado de Maastricht, que foi da criação da União Europeia, veio exatamente estabelecer isso. Cada país tem que organizar suas finanças para sobrar, ou seja, superávit primário tem que pagar juros da dívida. É claro que restos a pagar, em regra, pertence à dívida flutuante, ou seja, dívida de curto prazo, que alguns municípios vêm se acumulando por anos. O que poderia ser incluído como dívida fundada, ou seja, dívida consolidada, aquela superior a 1 ano, são os precatórios antes de 99, que foi incluído na dívida fundada. Os restos a pagar, em regra, dívida
flutuante e deveria, sim, pagar no ano subsequente. A União alterou recentemente, através de um decreto presidencial, porque isso havia ad eternas prorrogações dos restos a pagar. Recentemente, a União alterou isso, estabelecendo uma regra fixa, mas isso foi porque exigência do Tribunal de Contas da União, uma grande preocupação que tinha sobre o acúmulo de restos a pagar. Portanto, no nível federal, os restos a pagar, ele não pode mais ultrapassar 31 de julho do ano subsequente à de sua inscrição, no segundo ano de sua inscrição. Exemplo, restos a pagar inscrito em 2013, no máximo pode permanecer até 31 de julho de 2015. Vou fazer ao senhor Deusvaldo, a última pergunta. Pois não. Caso o prefeito municipal autorize a realização de operação de crédito que exceda limite ou a condição estabelecida pelo Senado Federal, estará sujeito a alguma penalidade? Vamos consultar os universitários. Eu vou consultar meu livro, eu estou brincando. Está assim, ele está sujeito a bloqueio das transferências voluntárias. Isso é ainda a LRF poderia ter avançado mais. A LRF não estabeleceu nenhum crime. Porém, o Código Penal, através da Lei 11.000... Esqueci. 11.000 alguma coisa, tem aqui escrito. Alterou o Código Penal para incluir os crimes fiscais. Mas esse aí... Um desses crimes fiscais seria realizar operações de crédito não autorizadas ou acima do limite estabelecido pelo Senado Federal, que para município significa 1,2 vezes a receita corrente líquida. Então, o município, primeiro, ele recebe a penalidade administrativa, deixa de receber transferências voluntárias da União e não pode também receber do Estado. É bom que se saiba que essa situação incluída, as transferências voluntárias, elas são incluídas em um sistema. Esse sistema é auditado. E a Secretaria do Tesouro Nacional, ela controla isso através de sistemas. Ou seja, quem ultrapassou os limites ou quem atingiu o limite máximo. Quem ultrapassou tem até o quê? 2 quadrimestres para retornar esse limite, sendo reduzido 25% já no primeiro. Essa é a regra. Concluo aqui e agradeço as suas respostas aí. Obrigado, deputado Zé Esmeralda. Obrigado, deputado Zé Esmeralda. Doutor Deusvaldo, eu também gostaria de fazer uma pergunta. Eu prometi a mim mesmo não questionar candidatos, mas questionei um e vou questioná-lo com a mesma pergunta do qual questionei anterior. De acordo com a nossa legislação atual, a nível federal, nos tribunais superiores e a nível estadual, nos tribunais a nível de Estado. Como dispõe a escolha de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo? A Constituição é 2 terços escolhidos pela Assembleia Legislativa, 1 terço pelo governador do Estado, sendo 1 de livre escolha e 2 alternados entre auditor e membro do Ministério Público, nesta ordem. E 4 de acordo com a indicação da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Perfeito. Obrigado. Eu só queria acrescentar que eu estou nessa casa há 6 anos e alguns meses. Já elegemos aqui 5 conselheiros do Tribunal de Contas. Dr. Carlos Hanna, atual presidente daquele tribunal, por critério de antiguidade do mesmo. Dr. Sérgio Abudib, escolha de livre e espontânea vontade do ex-governador. Dr. Domingos Toffoli, indicação do Ministério Público, escolha do governador. José Antônio Pimentel, escolha da Assembleia Legislativa, indicação dessa casa. Dr. Rodrigo Chamum, também indicação dessa casa e escolha dessa casa. E assim nós estamos procedendo
de acordo com o juramento que fizemos quando assumimos nosso mandato. Achou por bem a atual mesa diretora, num pedido do deputado Hércules da Silveira, que abrisse essa inscrição pela primeira vez à sociedade. E assim nós estamos processando e fazendo de uma maneira democrática da melhor possibilidade. Não consta de nosso regimento, normas, fizemos normas, não conta de nosso regimento, a maneira como se fazia, mas estamos fazendo. Isso foi divulgado em editais número 1, número 2, e eu só fiz essa pergunta para que o senhor me desse essa resposta mesmo. Quero saber que a atual Assembleia Legislativa, senhores deputados, tem sido preocupada, né? Esteve e está preocupada com a eleição dos mesmos, nunca desrespeitando o que conta da legislação. Quero o parabenizar também, se me permite, pela fala do Rui Barbosa. Sou um fã de Rui Barbosa, só acrescentando que esse texto, o Rui Barbosa usou, mas é um texto da Cleide Cantão, que era uma escritora que escreveu esse texto, sendo que Rui Barbosa o emendou na sua "sinto vergonha de mim mesmo", né, e aquilo tudo. O Rolando Boldrin, inclusive, tem uma fala dessa num dos seus programas. Parabéns pela citação do texto. Gostaria de saber se mais algum deputado, porque chegou o deputado Sandro Locutor e o deputado Jamir Malini, se mais algum deputado tem pergunta a fazer ao candidato. Deputado Sandro Locutor, com a palavra. Com certeza, deputado. Tem 2 minutos, você tem direito a 3 perguntas por 2 minutos cada pergunta. Queria inicialmente cumprimentar o presidente dessa comissão, deputada Taide Armani, nobre deputada Luzia Toledo, deputado Jamir Malini, e uma saudação especial ao candidato Deusvaldo Resplande Carvalho. Muito obrigado a presença de Vossa Senhoria aqui. Engrandece o trabalho desta Assembleia Legislativa. Mas eu tenho acompanhado, mesmo não podendo estar presente aqui, eu estava de licença médica e retornei ontem, e calhou de eu estar aqui no momento de fazer uma pergunta para Vossa Senhoria, porque tem sido feitas muitas perguntas técnicas, e perguntas técnicas, no nosso entendimento, além dos livros e dos regimentos, né, o senhor tem o amparo para consulta, mas eu queria mais a título de uma opinião de Vossa Senhoria. Eu queria saber qual o entendimento de Vossa Senhoria em relação, respeitada, claro, algumas autonomias concedidas aos tribunais de contas, mas qual o entendimento de Vossa Senhoria em relação à instalação do Ministério Público de Contas, visto que outrora atuava o Ministério Público tradicional, né? E se no entendimento de Vossa Senhoria, alguns desses julgados onde participou o Ministério Público, não o de contas, se algum desses julgados corre algum risco de nulidade? O Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, denominado Ministério Público Especial, junto ao Tribunal de Contas, tanto da União quanto de estados, municípios e do município, no caso Rio de Janeiro e São Paulo, é uma previsão constitucional. O que ocorria, o que estava ocorrendo na prática, havia entendimento dos estados que
poderia atuar dentro do tribunal, como membro do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas, membro do Ministério Público Estadual. E assim muitos estados, acredito que até existe, mas a grande maioria já realizou concurso público e hoje possui o seu Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas. O meu entendimento é simples, claro e objetivo. Entendo que deve haver por um comando constitucional e da forma prevista ali, mediante concurso público, ou seja, um quadro próprio. E ainda gostaria, talvez, avançar um pouco mais, esse Tribunal de Contas não permanecer dentro da própria Corte de Contas, possuir mais autonomia, tanto administrativa, financeira, orçamentária e de atuação nos processos, porém, atuar com mais eficácia. O segundo ponto era... na realidade, se havido esse entendimento da necessidade do Ministério Público Especial, se alguns julgados, onde participou anteriormente o Ministério Público Convencional, se é passivo de alguma nulidade, algum julgado, onde participava até então o Ministério Público tradicional. É um questionamento que talvez eu possa emitir uma opinião, é claro. Vivemos num Estado democrático de direito, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Nada me proíbe de falar. Isso é uma decisão para o Poder Judiciário. Acho que o Poder Judiciário deve dar a última palavra nessas questões. Porém, a meu ver, como cidadão, entendo que não. Ele atuou no exercício da sua função, o Ministério com toda a sua independência, com toda a sua autonomia, porém de forma ainda não constituída como deveria, mas atuaram no estrito cumprimento do dever, da atuação de forma autônoma dentro dos próprios tribunais de contas. Então, entendo como cidadão que talvez, se o judiciário um dia chegar a julgá-lo como inválido, seria talvez até um retrocesso. Pois não. Mais uma pergunta, senhor presidente, em virtude do desdobramento. Como eu tenho direito a 3, eu vou para essa outra pergunta, depois o deputado Jamil Malini conclui. Senhor Deusvaldo, o senhor é perito, né? Isso. Perito federal? Isso. Eu queria também mais a título de opinião, porque, como eu disse anteriormente, as perguntas foram mais na questão técnica, e opinião e propositura, de repente, caso o senhor logre êxito ao chegar ao Tribunal de Contas. O senhor proporia alguma coisa diferenciada, no caso, por exemplo, das substituições de conselheiros, igual, por exemplo, a gente teve e tem alguns conselheiros afastados e alguns assessores ocupam essa função sem estar realmente conselheiro do Tribunal de Contas. Vossa Senhoria teria alguma propositura diferenciada a propor ao Tribunal na mudança do seu regimento, alguma coisa nesse formato? Teria sim, com toda certeza, e falo como cidadão. Eu acho que a Assembleia Legislativa que tem o poder de legislar dentro do Estado. A Assembleia Legislativa poderia repensar da forma de constituição do plenário dos tribunais de contas, assim como o próprio doutor Hércules já mencionou da PEC 17, se eu não me engano, da mudança da Constituição do Supremo Tribunal Federal. Assisti uma palestra do ex-ministro do Supremo, Sepúlveda Pertence, que ele propunha medidas radicais e fala na sua palestra que a forma de composição do Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Suprema do país, não era mais compatível com o Estado Democrático de Direito e com os avanços da sociedade. Achei muito interessante essa palavra dele. Uma outra, da mudança radical, era que telefone público não tinha que ter autorização judicial para ser grampeado. Porque o servidor público ele está ali para o exercício da função pública e não para tratar de interesses próprios, interesses particulares. Isso nas palavras do ex-ministro Supremo Sepúlveda Pertence.
Outra proposição dentro dos tribunais de contas. Eu não estou falando especificamente do Tribunal de Contas do Espírito Santo, mas tribunais de contas do Estado, é o meu desejo como cidadão, na qualidade de cidadão, que tenhamos um Tribunal de Contas bem mais técnico, capacitado. Ou seja, existem tribunais de contas estadual que, no seu quadro, possui mais de 50% de servidores comissionados, ou seja, servidores não pertencentes ao quadro, ou seja, servidores não concursados. Eu acho que isso aí deveria haver uma mudança. Não sou contra servidor comissionado, eu acho que deve haver da estrita confiança do magistrado, do deputado, do conselheiro, etc. Porém, de forma moderada. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer. É importante a gente também, na nossa sabatina, os nossos candidatos, fugir um pouco dessa coisa técnica, pura e simplesmente. Porque uma coisa técnica, você tem um amparo legal nos livros, no regimento, nas constituições, nas leis de responsabilidades, né, nas leis de licitação. Então, a minha pergunta, senhor presidente, foi mais no campo de propositura, visto que a sociedade clama por avanço e nós, dentro da legalidade, temos que contribuir para esses avanços e é importante ouvir dos nossos candidatos estas colocações de pensamentos, de proposituras para melhorar o nosso Tribunal de Contas. Muito obrigado, senhor presidente, é o que continha. Parabéns, deputado Sandro Locutor. Eu acho que Vossa Excelência foi muito feliz porque há poucos dias essa casa rejeitou uma proposta do deputado Hércules da Silveira, porque ela continha vício de ofício. Ela estava simplesmente emendando um decreto, que é o nosso regimento. E o vício de ofício dela é que, para você mudar a maneira hoje da eleição do Conselheiro do Tribunal de Contas, nós temos que mudar a Constituição do Estado do Espírito Santo na sua emenda constitucional número 38. E também existe a questão da isometria, porque se os tribunais federais, a eleição é dessa maneira, inclusive a presidente Dilma, há poucos dias, fez uma indicação do procurador, que entrou lá no lugar do Rangel, procurador-geral, né? Procurador-geral, indicou também um novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, eu sou favorável que se abram isso também, que nós mudamos a Constituição Federal e Estadual para que isso seja de uma outra maneira. Agora, nós não podemos fazer erroneamente, nós temos que fazer de acordo com o que venha a nossa Constituição Federal e a nossa Constituição Estadual. Eu acho que a Constituição Estadual, em acordo com a Constituição Federal, deva mudar o sistema de eleição de ministros de Supremos Tribunais, né, de pessoas indicadas. Eu acho que a indicação política não cabe para um órgão que tem que julgar. Eu não acho, eu também entendo dessa maneira, desde que tenha base legal. Né? Eu acho que a base legal, dentro da democracia, é a importância. Você não tem um regime democrático se não tiver normas, se não tiver legalidade. E foi muito bem dito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o regime democrático, e no voto dos embargos infringentes, que votou favorável aos embargos infringentes, o ministro foi muito feliz nisso aí. Eu estou decidindo pela lei. A democracia é um regime da lei, não é o regime da exceção, não é o regime é um regime da lei. E isso que eu espero. Então, para nós termos indicações nos tribunais, nós temos que ter uma legislação adequada a essas indicações. Com a palavra, o deputado Jamir Malini.
É um bom dia, boa tarde, né? Que faltam 3 minutinhos para meio-dia. Mas saudar a todos aqui presentes, os pré-candidatos que passaram por aqui, a nossa imprensa, a toda a equipe dessa comissão que faz um belo trabalho, ao nosso companheiro Sandro Locutor, deputado brilhante nesta casa, desempenhando um papel brilhante aí à frente da CPI da telefonia, representando muito bem a Assembleia Legislativa do nosso Estado. Nosso presidente, Ataíde Armani, que aqui conduz muito bem essa Comissão de Finanças, os demais membros que aqui tiveram, Zé Esmeraldo, Luzia Toledo, e toda a equipe. Isso demonstra o trabalho dessa Assembleia Legislativa, até no que diz algumas pessoas desinformadas que às vezes dizem que deputado não trabalha, ou que nessa comissão ou de outras comissões não sabe para que existe. Então, isso vem demonstrar realmente o papel da Assembleia Legislativa em prol de cada deputado que aqui foi eleito pela população capixaba, e demonstrando esse trabalho, o empenho de cada um. E a gente fica feliz, porque essa sabatina também dá uma demonstração de que essa Casa de Leis está aberta para o povo. Basta que participe mais. Isso a comunidade hoje cobra, mas a gente cobra que também participe, e hoje não participam muito. Então a gente não pode falar igual um ditado popular, igual o boi para matadouro, né? De que se puxa uma ação e todo mundo vai atrás e só pergunta depois o que está acontecendo. Então eu quero aqui agradecer a presença do nosso conselheiro Deusvaldo. E, senhor presidente, só vou começar a fazer a pergunta ao futuro conselheiro. Eu queria saber do nosso futuro conselheiro Deusvaldo o que levou o senhor a ser candidato à vaga de conselheiro. Eu enumerei na minha palavra inicial 5 fatores. Me perdoando que eu estava ausente por fazer parte da Comissão de Meio Ambiente, onde eu fui solicitado, juntamente com o deputado Sandro Locutor, a abrir até em questão do fato dos tanques que estão sendo construídos em Paú. Então, isso foi o meu atraso, mas estava aqui antes, Vossa Excelência deve ter visto. Perdão, continue. Eu vou me apresentar como um representante da sociedade, um candidato como representante da sociedade, com perfil técnico e conhecimento científico, acadêmico. Além disso, os requisitos constitucionais, como reputação ilibada, idoneidade moral, sem ligações político-partidárias, e uma pessoa que possui desejo de mudança na fiscalização dos atos públicos. Eu estou com 49 anos, poderia estar acomodado. Não, estou estudando ainda, estou fazendo mestrado. E enquanto eu puder contribuir para a sociedade, eu vou contribuir. A nossa vida é uma passagem, porém, estamos passando por aqui para fazer acontecer alguma coisa. E eu desejo mudança, sim. Fiquei muito emocionado com os movimentos sociais, levado em consideração algumas exceções, né, de quebra-quebra. Fiquei muito emocionado com isso. Eu acho que a sociedade clama por mudanças. Discordar também da atual nomeação, como é forma hoje, que o excelentíssimo senhor deputado já mencionou. E através da minha experiência, os conhecimentos exigidos, que eu já enumerei diversos, o tempo não me permite mais. Já trabalhei em diversas frentes de trabalho, como CPI do Banestado, CPMI do Banestado, investigações com o ministro do Supremo, Procurador-Geral da República, investigação. Tive a oportunidade de estar dos 3 lados, das 3 vertentes, como do lado da arrecadação como auditor fiscal federal, do lado da fiscalização como analista de Tribunal de Contas, e hoje como gestor e ainda do lado da perícia, emitindo laudos de forma independente. Ok, obrigado. Sabemos também que o Tribunal de Contas, corrija se eu estiver errado, analisa as contas dos prefeitos, né, dos ordenadores de despesa. E depois, essas contas são encaminhadas às câmaras municipais, que reavaliam, reanalisam essas contas e as julgam favoráveis ou não.
e temos visto que inúmeros municípios, inúmeras câmaras, essas contas, normalmente os vereadores contestam ou votam favorável ao prefeito. Em outras palavras, a gente diz que eles dão um voto contrário ao que o Tribunal de Contas diz. Porque a gente vê, às vezes, que o Tribunal de Contas analisa a conta e dão aprovados com ressalva ou negam as contas, mas mesmo assim os vereadores, às vezes, derrubam esses pareceres. O que Vossa Excelência teria a dizer sobre isso? Perfeito. Os estados seguem o modelo constitucional, ou seja, o modelo da Constituição Federal, e que menciona que as contas de governo, ou seja, do presidente da República, serão analisadas pelo Tribunal de Contas da União mediante parecer prévio conclusivo, que posteriormente essas contas são remetidas ao Congresso Nacional, que poderá aprovar ou não. Ou seja, quem compete aprovar as contas do presidente da República é o Congresso Nacional. Os estados seguem, pela similaridade, seguem o modelo da Constituição Federal. Contas de prefeitos e governadores, os tribunais de conta emitem parecer prévio, que posteriormente são julgadas pelas câmaras de vereadores, no caso dos municípios, e do governador do estado, pelo tribunal, pela Assembleia Legislativa. Sendo que no município existe uma regra diferenciada. O município fala que o parecer do Tribunal de Contas só pode ser derrubado por 2/3 dos membros da Câmara, né? É uma regra um pouco mais rigorosa. Acredito e espero que poderíamos avançar nesse sentido. Por que ser referendado pelo Poder Legislativo? Enquanto que o Tribunal de Contas julga as contas de todos os outros administradores, secretários, ministros, vamos pegar no nível federal, presidente do Supremo, da Suprema Corte do país, procurador-geral da República, e por que não a do governo? Por que não a do presidente da República? Por que não a do prefeito? Eu acho que deveria ficar a cargo do próprio Tribunal de Contas julgar essas contas. Penso assim. Ok. Eu também, para encerrar, nobre presidente, eu queria que o nobre futuro conselheiro Deusvaldo pudesse também falar qual medida poderia ser implantada ou tomada quanto ao saldo devedor, né, vamos falar assim, ou o débito deixado pelos prefeitos antecessores, que hoje a gente vê que rola-se muito tempo na justiça, aí ele candidata-se a deputado, a federal, estadual, ou até prefeito mesmo, e às vezes essas questões não andam. Que medida poderia ser tomada para que essas contas fossem apreciadas e julgadas nos finalmente possíveis? O mais rápido, né? Qual medida poderia ser tomada para que fossem julgadas o mais rápido possível? No primeiro ponto, mencionado por Vossa Excelência, a respeito da dívida, acho que Vossa Excelência se refere aos restos a pagar. O artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal menciona de forma bem clara, isso foi um avanço já desde 2000, é vedado ao titular de mandato o poder de órgão, nos 2 últimos quadrimestres de seu mandato, contrair a obrigação de despesa que ela não pode ser saldada até 31 de dezembro daquele mesmo ano. A regra é muito clara. Pode até contrair. Existe o parágrafo 1º, logo abaixo, que diz o seguinte: desde que haja disponibilidade de caixa suficiente. E foi muito inteligente esse ponto, porque você poderia contrair, porém, nem sempre a inadimplência é do poder público, pode ser do lado da empresa, né? Então fica essa regra: deixo disponibilidade de caixa, eu crio a obrigação de pagamento, porém eu deixo disponibilidade de caixa. Logo cumprida a inadimplência pelo credor, o órgão público paga. Lamentavelmente, eu trabalhei numa comissão dentro do TCE de estabelecer as regras, criar as regras, um modelo padrão de fiscalização, aplicando as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda temos muitos servidores dentro dos tribunais que não sabem analisar essas regras, não conhecem adequadamente todas as regras de aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Até mesmo por falta de investimento em capacitação.
Isso tem criado endividamento altíssimo, ou seja, o governante do ano subsequente fica apenas pagando dívida e muitas vezes passando por incompetente, não realiza nada, porque os restos a pagar são altíssimos e ele fica só com a obrigação de pagamento para o ano subsequente. É uma regra que já existe, porém, deve ser efetivamente fiscalizada para ser cumprida. Era só para ele complementar que se teria alguma medida mais eficaz sobre essa questão a ser tomada. Perfeito. Seria medidas administrativas ou medidas penais. As medidas administrativas seria a não transferência voluntárias e talvez também a não realização de convênios. Seriam as medidas administrativas para prefeitos de ano seguinte. E talvez julgamento, e hoje já existe um mecanismo no Tribunal de Contas, julgadas contas ilegais, o governante fica impedido de ser reeleito, né? Ou participar de nova eleição. E talvez incluir isso aí como crime fiscal, na lei de crimes fiscais. Seria uma das regras importantíssimas, seria um grande avanço. Ok. Não, presidente, eu me dou satisfeito e as 3 perguntas eu já fiz. Muito obrigado ao candidato. Obrigado, deputado Jamir Malini. Não havendo mais candidato inscrito para a sabatina, eu peço a algum deputado se tem alguma consideração final a fazer. Presidente. Deputado Sandro Locutor. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência a oportunidade de estarmos aqui nessa sabatina, cumprimentar o candidato Deusvaldo Resplande de Carvalho, pude fazer a leitura do seu currículo, sei que se lograr êxito em ser conselheiro do Estado, tem a capacitação necessária para tal, né? A gente fica feliz que pessoas se apresentem e que verdadeiramente tenham conhecimento do que se pleiteia. Senhor presidente, eu vou pedir licença a Vossa Excelência, né, felicitando mais uma vez por esse organograma, pela sabatina dos candidatos, dando a oportunidade de tempo, respeitando a isonomia a todos os candidatos presentes, mas eu preciso me retirar, senhor presidente. Nós temos agora uma reunião de colégio de líderes, né, que foi marcado para o meio-dia. Antes, eu ainda tenho que ir ao meu gabinete, que tem uma reunião preparatória, a qual gostaria de convidar os deputados presentes e a quem nos acompanha aqui no plenário. Tem uma reunião preparatória para o 2º Fórum Nacional de Telefonia, Seminário Nacional de Telefonia, que acontece aqui na próxima quinta-feira, às 14 horas, no auditório Dirceu Cardoso, onde já estão confirmados cerca de 23 deputados estaduais de todo o Brasil, onde funcionam as CPIs da telefonia. Nós hoje temos 16 estados da federação realizando a CPI e 2 em fase de instalação, e nós estaremos recebendo esses deputados aqui na próxima quinta-feira, às 14 horas, para o 2º Seminário Nacional de Telefonia. O primeiro foi no Rio Grande do Sul há cerca de 1 mês e meio atrás, e esse acontecerá aqui. Aproveito para estender o convite a Vossa Excelência para estarem conosco e pedir licença a Vossa Excelência, porque tenho que realizar esta reunião preparatória e ainda passar na reunião de colégio de líderes no gabinete do presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Sandro Locutor. Deputado Jamir Malini. Não, presidente, só a título de esclarecimento, e eu não pude estar aqui no candidato anterior, aliás, eu estive, né, no Bianchi, estive aqui, o Luiz Guilherme também. Sentimos assim eu senti que passaram por aqui hoje pessoas, estou falando da data de hoje, preparadas, como tivemos aqui também o deputado Vereza também preparado, o deputado Dari também preparado. Então nós vemos que assim um quadro que podem representar muito bem tanto a sociedade, um deputado da Assembleia Legislativa, como conselheiro, como as pessoas que estão sendo sabatinadas. Então, a gente fica feliz pelo nível dado hoje a esse debate. E a gente pede que os outras pessoas que vão ser sabatinadas, que mantenham o nível para que essa sessão transcorra normalmente. E agradecer ao presidente pela condução desse trabalho. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Deusvaldo, por 3 minutos para suas considerações finais.
Gostaria de, inicialmente, agradecer a oportunidade desta casa, na figura do seu presidente da comissão, que caminha rumo aos reclames da sociedade, o que a sociedade vem exigindo, demonstrando avanço no exercício da democracia, ao permitir que diversos candidatos sejam questionados para ocupar uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas. Isso já é um grande avanço. Agradecer também a admirável atuação da Transparência Capixaba, que muitas vezes de forma isolada ou como se fala no jargão popular, uma andorinha querendo apagar o incêndio, atua também em pleno exercício da cidadania em favor da sociedade. Agradeço pela oportunidade de estar aqui, de expor as minhas ideias, o meu currículo, e dizer que, não sendo escolhido, sendo candidato preterido, estarei sempre à disposição para contribuir com o conhecimento que possuo, conhecimento técnico e conhecimento acadêmico. Estou sempre à disposição. Quem quiser me procurar, eu vou deixar 3 das minhas obras aqui com a presidente da comissão, para talvez doar à biblioteca. E aqui encontra os meus contatos. Estou ali na Polícia Federal em São Torquato. E dizer que estou aqui como candidato, porém, mais como cidadão. Desejo mudanças, e às vezes mudanças profundas. Desejo que nosso país evolua. Temos avançado bastante, mas podemos avançar muito mais, em todos os aspectos, nos índices de desenvolvimento humano, na educação da sociedade, que isso está precisando muito, a sociedade precisa ser melhor educada, e, em especial, nosso dinheiro público, o dinheiro arrecadado da sociedade é muito mal gasto, e isso é unânime pela sociedade. Você paga uma carga tributária altíssima, porém não tem esse retorno adequado. Então, mais uma vez, a oportunidade pela Assembleia ter aberta para todos nós, e fico eternamente agradecido. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Deusvaldo. Eu gostaria, em nome dessa casa, de agradecer o presente desse livro. Gostaria, inclusive, que autografasse a Assembleia Legislativa. Eu quero que seja coloque à disposição da Biblioteca João Calmon um exemplar de cada, e o outro manual eu gostaria de enviar à Procuradoria dessa casa, dessa comissão. E agradeço em nome dessa casa esse presente. E parabéns pela explanação, pela aula que deu aqui hoje, pela capacidade que tem. Devido ao avançado da hora e devido também à convocação da presidência dessa casa ao colégio de líder e também à falta de quórum para a manutenção da sessão, eu encerro essa sessão e convoco a mesma comissão, os senhores membros, para a próxima ser extraordinária, amanhã, 25 de setembro, às 12 horas, quarta-feira, às 13 horas, perdão. Quarta-feira, no plenário de seu Cadu dessa Casa de Lei, primeiro candidato a ser ouvido, doutor Rodrigo da Rocha Rodrigues, que é procurador. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado. Você acabou de acompanhar ao vivo pela TV Assembleia o 3º dia de sabatina dos candidatos indicados à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Hoje, dos 22 candidatos,
3 foram sabatinados. Eu lembro a você que, além da transmissão ao vivo pela TV Assembleia, você também pode acessar os vídeos. Eles serão disponibilizados na íntegra, na internet, no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. E você aí de casa também pode acompanhar aqui na Assembleia Legislativa através das galerias do plenário Dirceu Cardoso. Agora nós vamos ao plenário Dirceu Cardoso, direto com a repórter Larissa Lacerda, que traz mais informações para a gente. Larissa. Estamos aqui com o presidente em exercício da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, a deputada Ataíde Armani. Deputado, como o senhor avalia este terceiro dia de sabatinas aos candidatos ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado? Olha, eu acho que foi excelente esse terceiro dia. Nós ouvimos mais 3 candidatos na sabatina, correu tudo tranquilamente. São pessoas da mais extrema capacidade que vieram aqui hoje, são pessoas de conhecimento de causa, né, pessoas que são oriundas do Tribunal de Contas e também o outro da Polícia Federal, né? Então foi muito bem, eu acho que caminhou maravilhosamente bem. A Assembleia Legislativa está fazendo o seu papel no sentido de que a gente venha a estar dando igualdade a todos os candidatos, de ser sabatinado aqui da melhor maneira possível, na melhor condição possível, certo? Sendo colocado à vontade, no sentido de que possa se explanar sobre os desejos de ser um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Eu acho que está de parabéns a todos, não só a Assembleia, não só a Comissão de Finanças, mas também a sociedade, no modo geral, as pessoas que se candidataram a conselheiro, né? Eu acho que saio muito feliz, com o meu dever cumprido, já convocando a próxima sessão para amanhã às 13 horas, né, para darmos continuidade dentro do organograma que foi divulgado pelo edital número 1 em relação à escolha do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. E quais as expectativas para os trabalhos de amanhã, deputado? Olha, para mim são as melhores. Eu espero que todo mundo se comporte como foi comportado aqui hoje, certo? Dentro das normas, dentro de uma questão de ética, dentro de um caráter, dentro de um respeito aos deputados e também aos deputados um respeito ao candidato. Eu espero que o trabalho de amanhã seja igual ao de hoje, que seja eticamente correto e perfeito no sentido da gente estar fazendo aquilo que a sociedade espera de nós, deputados, e espera dos candidatos que se inscreveram para ser conselheiro do Tribunal de Contas. Obrigada, deputado, pelas informações. Gabriela, é com você. Bom, Larissa, obrigada pelas informações e eu agradeço também a sua companhia, a sua audiência e já deixo o convite para a próxima sabatina, que será amanhã, quarta-feira, 1h da tarde, com mais 4 candidatos. São eles: Rodrigo da Rocha Rodrigues, Ivan de Almeida Ferreira Júnior, João Luiz Cota Lovati e Alba Soares de Aguiar. Bom, continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.